Carta do Além. Esta é uma obra de autoria da coleção O Livro Católico. Demorou quase 2 anos para que a coleção Livro Católico decidisse divulgar o audiobook que você vai ouvir agora. Nossa dúvida era prudencial. Produziria ele um bom efeito sobre aqueles que o ouvirem? E foi conhecendo os efeitos benéficos da publicação desse livro no século passado que tomamos a decisão de lançá-lo primeiramente em formato livro digital e depois neste audiobook inédito. Você não vai conseguir parar de ouvir. O tema é algo que intriga a todos e é motivo de discussões, debates e polêmicas. Afinal, o que acontece no exato momento em que damos nosso último suspiro para essa vida? Um texto sério, bem fundamentado, aprovado pela Igreja Católica. Você vai encontrar nele doutrinas sobre o momento final da vida. Não se trata de um mero relato sensacionalista, daquelas histórias que o povo conta, que faziam grande sucesso nas décadas de 70 e 80. Você vai ouvir uma história real, misteriosa e intrigante. A Carta do Além conta a história da condenação eterna de uma jovem, Anne. Essa carta foi encontrada entre os papéis de uma freira falecida chamada Clara, amiga da jovem condenada. A freira relata detalhadamente como lhe foi comunicado em sonho sobre fatos da vida da amiga por ela totalmente desconhecidos e principalmente sobre a condenação eterna de Anne. Literalmente, uma história de arrepiar. Entretanto, saiba que o fato de ter sido um sonho não diminui em nada a credibilidade dos relatos, muito pelo contrário. Na própria Sagrada Escritura constam muitas comunicações divinas feitas por visões, inclusive sonhos. O mesmo acontece na história de São João Bosco, marcada por sonhos premonitórios e reveladores. Ademais, nos relatos da freira há informações da vida de Anne que ela não tinha como saber depois que a amiga já tinha morrido. Pois então, como explicar que detalhasse tais fatos? A Cúria Diocesana de Treves, na Alemanha, autorizou sua publicação como sumamente instrutiva. A Carta do Além apareceu primeiro em livro de revelações e profecias, juntamente com outras narrações. Mas foi o reverendíssimo padre Bernardin Krempel, doutor em teologia, que a publicou em separado e quem lhe emprestou mais autoridade, provando, nas anotações, a absoluta concordância com a doutrina da Igreja Católica sobre o assunto. Desejamos a todos que ouvirem esse audiobook que ele seja ocasião de muita reflexão sobre suas vidas e de muitos bons frutos espirituais. Capítulo 1. Uma carta completamente inesperada. Eu tinha uma amiga. Quer dizer, nós éramos mutuamente chegadas como companheiras e vizinhas de trabalho no mesmo escritório N. Quando mais tarde Anne se casou, nunca mais a vi. Desde que nos conhecemos, reinava entre nós, no fundo, mais amabilidade que amizade. Por isso eu sentia pouca falta dela. Quando, após seu casamento, ela foi morar no bairro elegante das Vilas, bem longe do meu casebre. Quando, no outono de 1937, passei minhas férias no Lago de Garda, minha mãe escreveu-me em meados de setembro. Imagine só! Anne N. morreu! Morreu num desastre de automóvel, perdeu a vida. Ontem foi enterrada no cemitério do mato. Essa notícia espantou-me. Sabia eu que Anne nunca fora propriamente religiosa. Estava ela preparada quando Deus a chamou de repente? Na outra manhã, assisti na capela da casa do pensionato das irmãs onde eu morava a Santa Missa em sua intenção. Eu rezava fervorosamente por seu descanso eterno e nessa mesma intenção ofereci também a Santa Comunhão. Mas o dia todo eu sentia certo mal-estar e ele foi aumentando ainda mais pela tarde. Eu dormia inquieta, acordava de repente e numa dessas, quando eu acordei, eu ouvi como se sacudia a porta do quarto. Acendi a luz.
O relógio no criado mudo marcava 00:10. Nada, porém, eu conseguia ver. Nenhum barulho tinha na casa. Apenas as ondas do lago de Garda batiam, quebrando-se monotonamente no muro do jardim do pensionato. De vento, nada eu ouvia. Tinha eu, todavia, a impressão de que ao acordar eu tivesse percebido, além das batidas na porta, um ruído como que de vento, parecido ao do meu chefe de escritório quando mal-humorado me atirava uma carta amolante sobre a escrivaninha. Refleti um momento. Será que eu devo me levantar? Ah, ora, tudo não passa de cisma, disse-me resoluta. Não é senão produto de minha fantasia sobressaltada pela notícia da morte. Virei-me, rezei alguns Pai Nossos pelas almas e adormeci de novo. Sonhei então que me levantava de manhã às 6h, indo à capela da casa. Quando abri a porta do quarto, dei com o pé num maço de folhas de carta. Levantá-las, reconhecer a escrita de Anne e dar um grito foi coisa de 1 segundo. Tremendo, segurei as folhas nas mãos. Confesso que fiquei tão apavorada que nem podia proferir o Pai Nosso. Fiquei presa numa quase sufocação. Nada melhor que fugir dali e ir-me para o ar livre. Arranjei malmente os cabelos, pus a carta na bolsa e saí às pressas de casa. Fora, eu subi o caminho que continuou tortuoso para cima por entre oliveiras, loureiros e quintas de vilas, e para além da mundialmente célebre Estrada Gardesana. A manhã despontava radiante. Nos outros dias eu parava a cada 100 passos, encantada pela magnífica vista que me ofereciam o lago e a magnificamente bela ilha de Garda. O suavíssimo azul da água refrescava-me. Como uma criança olha admirada para o avô, assim eu olhava sempre admirada, de novo o cinzento Monte Baldo que se ergue na margem oposta do lago, crescendo de 64 metros acima do nível do mar até 2.200 metros de altura. Hoje eu não tinha olhos para tudo isso. Depois de caminhado 1/4 de hora, deixei-me cair maquinalmente sobre um banco encostado em 2 ciprestes, onde, no dia anterior, eu tinha lido prazerosamente a donzela Teresa. Pela primeira vez, eu via nos ciprestes símbolos da morte, coisa que neles nunca reparava no sul, onde tão frequentemente se encontram. Peguei a carta. Faltava-lhe a assinatura. Sem a mínima dúvida era a escrita de Anne. Nem mesmo faltavam nela o grande S, nem o T francês a que se havia acostumado no escritório para irritar o Sr. G. O estilo não era dela. Pelo menos não falava como de costume. Sabia ela tão amavelmente conversar e rir com seus olhos azuis e seu gracioso nariz. Somente quando discutíamos assuntos religiosos é que ela se tornava mordaz e caía no rude tom da carta. Eis aí a carta do além de Anne, palavra por palavra, tal qual ali no sonho. Capítulo 2. Aqui não amamos a ninguém mais. Ora, Clara, não rezes por mim. Sou condenada. Se te comunico isso e se a respeito de algumas circunstâncias da minha condenação te dou pormenorizadas informações, não creias que eu o faça por amizade. Aqui não amamos a ninguém mais. Faço como parcela daquele poder que sempre quer o mal e sempre produz o bem. Na verdade, eu queria também te ver aqui, onde eu para sempre vim parar. Não estranhes esta minha intenção, é que pensamos todos da mesma forma. A nossa vontade está petrificada no mal, aliás, no que vós chamais mal. Mesmo quando fazemos algo de bem, como eu agora, descerrando-te os olhos sobre o inferno, não fazemos com boa intenção.
Lembra-te ainda? Fez 4 anos que nos conhecemos em M. Tinhas 23 anos e já trabalhavas no escritório havia meio ano quando lá entrei. Tiravas-me bastante vezes de embaraços. Davas-me a mim, principalmente, frequentes bons avisos. Mas que é que se chama bom? Eu louvava então tua caridade. Ridículo! Tuas ajudas provinham de pura ostentação, como, aliás, eu já suspeitava. Nós aqui não reconhecemos bem algum em ninguém. Capítulo 3. Nunca me ensinaram a rezar direito. Conheceste minha mocidade? Cumpre preencher aqui certas lacunas. Conforme o plano de meus pais, eu não devia nunca haver existido. Aconteceu-lhes um descuido, a desgraça da minha concepção. As 2 irmãs já tinham 15 e 14 anos quando eu vim à luz. Oxalá eu nunca tivesse nascido. Oxalá eu pudesse agora aniquilar-me, fugir desses tormentos. Não há volúpia comparável a de acabar minha existência, como se reduz a cinzas um vestido sem mesmo deixar vestígios. Mas é preciso que eu exista. É preciso que eu seja tal como eu me tenho feito, com a falha total da finalidade da minha existência. Quando meus pais, ainda solteiros, mudaram-se da roça para a cidade, perderam o contato com a igreja. Assim era melhor. Mantinham relações com pessoas desligadas da religião. Conheceram-se num baile e viram-se obrigados a casar meio ano depois. No ato do casamento, pegaram nele só algumas gotas de água benta, suficientes apenas para atrair mamãe à missa domingueira raríssimas vezes por ano. Nunca ela me ensinava a rezar direito. Esgotava-se nos cuidados de cada dia, ainda que a nossa situação não fosse ruim. Semelhantes palavras como rezar, missa, água benta, igreja, só escrevo com íntima repugnância, com incomparável nojo. Eu detesto profundamente os frequentadores de igreja, assim como todos os homens e as coisas em geral. Tudo se nos torna tormento. Cada conhecimento recebido ao falecer, cada lembrança da vida e do que sabemos se transforma numa flama incandescente. E todas essas lembranças nos mostram aquele medonho lado que fora uma graça que desprezamos. Ora, como isso atormenta! Não comemos, não dormimos, nem andamos com as pernas. Espiritualmente acorrentados, nós réprobos, fitamos estarrecidos a nossa vida falhada, uivando e rangendo os dentes, atormentados e cheios de ódio. Ouves tu? Bebemos aqui ódio como água. Odiamo-nos mutuamente. Capítulo 4. Mais que tudo, odiamos a Deus. Mais do que tudo odiamos a Deus. Procuro tornar-te isso compreensível. Os bem-aventurados no céu devem amá-lo, ora, porque o veem desveladamente em sua arrebatadora beleza. Isso torna-os indescritivelmente felizes. Os homens na terra que conhecem Deus pela criação e revelação podem amá-lo. Não são forçados a fazê-lo. O crente, furiosa, eu te digo aqui, que contempla meditando Cristo estendido na cruz, o amará. Mas a alma de quem Deus se acerca, fulminante como vingador e justiceiro, como quem foi repelido, essa o odeia, como nós o odiamos. Odeia-o com toda a força de sua má vontade. Odeia-o eternamente, em virtude da deliberada resolução de ficar afastada de Deus, com que terminou a vida terrena. E essa perversa vontade não podemos revogá-la mais, nem jamais quereremos revogá-la. Compreendes tu agora porque o inferno há de ser eterno? Porque a nossa obstinação nunca derrete, nunca termina. Forçada, acrescento que Deus é propriamente ainda misericordioso para conosco. Disse forçada. Razão é esta.
Ainda que voluntariamente escreva esta carta, não me é possível mentir como eu bem queria. Assento no papel muitas informações contrariamente à minha vontade. Também a corrente de injúrias que queria despejar tenho de reengoli-la. Deus era misericordioso para conosco, pelo que não deixou a nossa vontade produzir e efetivar na terra todo o mal que desejávamos fazer. Se ele nos tivesse deixado a esmo, teríamos aumentado muito a nossa culpa e castigo. Deixou-nos morrer prematuramente, como a mim, ou introduziu circunstâncias atenuantes. Agora, ele se nos torna misericordioso porque não nos obriga a nos aproximar dele. Porém, a ficarmos neste lugar distante do inferno, no que os castiga menos do que todos merecem. Cada passo mais perto de Deus dar-me-ia maior sofrimento do que a ti, um passo mais perto de uma fogueira. Capítulo 5. O que você não sabe sobre o meu pai? Ficaste espantada um dia quando te contei em passeio o que meu pai me dissera alguns dias antes da minha primeira comunhão. Cuida, Anita, cuida que ganhes bonito vestido, o mais não passa de burla. Quase me teria mesmo envergonhado do teu espanto. Agora rio-me disso. O mais bem feito em toda essa burla era permitir-se a comunhão apenas aos 12 anos. Eu já estava, então, assaz possuída do prazer do mundo, que postergava facilmente tudo quanto era religião. Eu não levei a comunhão a sério. O novo costume de deixar as crianças receberem a comunhão aos 7 anos põe-nos furiosos. Envidamos todos os meios para burlar isso, fazendo crer que para comungar cumpre haver compreensão. É preciso que as crianças já tenham cometido antes alguns pecados mortais. O branco Deus será menos prejudicial, então, do que recebido quando a fé, a esperança e o amor, frutos do batismo, escarros sobre tudo isso, ainda estão vivos no coração da criança. Lembras-te que já sustentei esse mesmo ponto de vista na terra? Torna meu pai. Ele brigava muito com minha mãe, raras vezes te frisei isso. Tinha vergonha. Que é vergonha, coisa ridícula, a nós tudo é indiferente. Meus pais não dormiam mais no mesmo quarto. Eu dormia com minha mãe, papai no quarto ao nosso lado, onde podia voltar a qualquer hora da noite. Ele bebia muito e gastou a nossa fortuna. Minhas irmãs estavam empregadas e precisavam do seu próprio dinheiro, como diziam. Mamãe começou a trabalhar. No último ano de sua amargurada vida, papai batia em mamãe muitas vezes quando não lhe queria dar dinheiro. Para mim, ele sempre era bonzinho. Um dia, contei-te isso e ficastes escandalizada sobre o meu capricho. E de que não te escandalizastes em mim, hein? Um dia, pois, devolveu 2 vezes sapatos novos porque a forma dos saltos não me era bastante moderna. Na noite em que uma apoplexia vitimou meu pai mortalmente, aconteceu algo que nunca te confiei, por temer desagradável interpretação da tua parte. Hoje, porém, deves sabê-lo. Esse fato é memorável, porque foi pela primeira vez que o meu atual espírito carrasco se acercou de mim. Eu dormia no quarto de minha mãe. Suas respirações regulares denotavam seu profundo sono. De repente, ouvi chamar meu nome. Uma voz desconhecida murmurou: O que acontecerá se teu pai morrer? Eu não amava mais meu pai, desde que ele começara a maltratar minha mãe. Já não amava propriamente ninguém, só me prendia a alguns que eram bons para mim. Amor sem intuito natural existe quase só nas almas que vivem em estado de graça. Nele eu não vivia. Respondi assim ao misterioso interlocutor: Com certeza ele não morre. Após breve intervalo, ouvi a mesma bem compreendida pergunta, sem me incomodar de saber de onde provinha. Qual que? Ele não tá morrendo! Escapou-me casmurra.
pela terceira vez fui interrogado. Que acontecerá se teu pai morrer? De relance, me surgiu no espírito como meu pai frequentes vezes voltava para casa meio bêbado, ralhando e brigando com mamãe, e o quanto ele nos envergonhava perante os vizinhos e conhecidos. Gritei então embirrada: pois não, é quanto merece que morra! Depois ficou tudo quieto. Na manhã seguinte, quando mamãe foi para arrumar o quarto de papai, encontrou a porta fechada. Ao meio-dia, abriram-na à força. Papai encontrava-se meio vestido em cima da cama, morto, um cadáver. Ao procurar cerveja na adega, deve-se ter resfriado. Desde muito estava adoentado. Será que Deus fez depender da vontade de uma criança, a quem o homem demonstrava bondade, o conceder-lhe mais tempo e ocasião para se converter? Capítulo 6. Todos os que no inferno ardem não rezam ou não rezaram o bastante. Marta cá, e tu me fizestes ingressar na associação das moças. Nunca te escondi que achava as instruções das duas diretoras, duas senhoras X, assaz vigaristas. Achava os jogos bastante divertidos, conforme sabes. Cheguei em breve a sustentar nele papel preponderante. Isso era o que me lisonjeava. Também as excursões me agradavam. Deixei-me até levar algumas vezes a confessar-me e comungar. Propriamente não tinha nada para confessar. Pensamentos e sentimentos comigo não entravam em conta. Para coisas piores eu não estava madura ainda. Admoestaste-me um dia: Anne, se não rezares mais, perder-te-ás. Ora, eu rezava realmente muito pouco e também só contrariada de má vontade. Tinhas tu, sem dúvida alguma, razão. Todos os que no inferno ardem não rezaram ou não rezaram bastante. A oração é o primeiro passo para Deus, sempre decisivo. Mormente a oração para aquela que é a mãe do Cristo, cujo nome não nos é lícito pronunciar. A devoção a ela arranca ao demônio inúmeras almas, que os pecados lhe teriam infalivelmente atirado às mãos. Furiosa continuo por ser forçada. Rezar é o mais fácil que se pode fazer na terra. Justamente a essa facilidade Deus ligou a salvação. A quem reza com assiduidade, Deus dá paulatinamente tanta luz e fortalece-o tanto que o mais afogado bode de pecador se pode definitivamente levantar pela oração, ainda que esteja submerso na lama até o pescoço. Nos últimos anos de vida, eu deveras não rezava mais e assim me privava das graças sem as quais ninguém pode se salvar. Aqui não recebemos graça alguma. Mesmo que a recebêssemos, com escárnio a rejeitaríamos. Todas as vacilações da existência terrestre acabaram no além. Na vida terrena, pode o homem passar do estado de pecado para o estado de graça. Da graça pode cair no pecado, e frequentes vezes eu caí por fraqueza, raramente por maldade. Com a morte, terminou essa inconstância do sim e do não, caindo e levantando-se. Pela morte, cada um entra no estado final, fixo, inalterável. À medida que avança a idade, tornam-se menores os saltos. É verdade que até a morte a gente se pode converter a Deus ou virar-lhe as costas. No morrer se decide o homem, entretanto, com as últimas tremuras da vontade, maquinalmente, tal como se acostumara na vida. Bom ou mau hábito tornou-se uma segunda natureza. Esta o arrasta no derradeiro momento, assim também arrastou a mim. Anos inteiros eu viver afastada de Deus. Consequentemente, decidi-me no último chamamento da graça contra Deus. Capítulo 7. Odeio também o demônio. Não que o haver pecado muitas vezes me fosse uma fatalidade, mas porque eu não me queria mais levantar. Repetidas vezes me admoestaste a assistir à pregação e a ler livros devotos. Eu escusava-me regularmente com a falta de tempo. Havia eu de aumentar ainda mais a minha incerteza íntima? Cumpre-me, aliás, afirmar
Quando cheguei a esse ponto crítico, pouco antes da minha saída da Associação das Moças, ter-me sido muito difícil enveredar por outro caminho. Sentia-me insegura e infeliz. Diante da minha conversão, levantou-se um paredão. Deves tê-lo desapercebido. Tu o tinhas imaginado tão fácil quando uma vez me disseste: faça, pois, uma boa confissão, Anne, e tudo ficará bem. Eu suspeitava que assim fosse, mas o mundo, o demônio e a carne já me seguravam nas suas garras. Na atuação do demônio eu não acreditava nunca. Agora atesto que a pessoas como eu então era, o demônio influencia poderosamente. E só muitas orações alheias e as minhas próprias, juntamente com sacrifícios e sofrimentos, teriam conseguido arrancar-me dele. Isso devera só paulatinamente. Poucos possessos. O demônio não pode tirar o livre-arbítrio àqueles que se entregam à sua influência. Contudo, como castigo a Deus, ele permite que o mal nele se aninhe. Odeio também o demônio. Todavia gosto dele porque ele procura perder-vos, ele e seus auxiliares, os anjos caídos com ele desde os princípios do tempo. Há miríades, vagueiam pela terra inúmeros como enxames de moscas sem que sejam suspeitados. A nós, homens réprobos, não nos incumbe de vos tentar. Isso cabe aos espíritos caídos. Aumentam, sim, ainda mais os seus tormentos toda vez que arrastam uma alma humana ao inferno. Mas de que não é capaz o ódio? Capítulo 8. Ainda que eu andasse por veredas tortuosas, Deus me procurava. Ainda que eu andasse por veredas tortuosas, Deus me procurava. Eu preparava o caminho à graça por serviços de caridade natural que, por inclinação de minha índole, não raras vezes prestava. Às vezes, atraía-me Deus para uma igreja. Lá eu sentia certa nostalgia, quando cuidava de minha mãe doente, apesar do meu trabalho no escritório durante o dia, e sacrificava-me realmente um tanto, atuavam sobre mim poderosamente essas atrações de Deus. Uma vez, foi na capela do hospital, aonde me levaste no tempo livre de meio-dia. Fiquei tão impressionada que me encontrei a um passo apenas da minha conversão. Eu chorava. Em seguida, porém, vinha o prazer do mundo derramar-se como uma torrente por sobre a graça. Os caminhos aforaram o trigo. Com a explicação de que religião é sentimentalismo, conforme sempre se dizia no escritório, lancei também essa graça como outras debaixo da mesa. Repreendestes-me um dia que, em vez de genuflexão, fiz numa igreja uma ligeira inclinação de cabeça. Tomastes isso como preguiça e não parecia suspeitar de que já então eu não acreditava mais na presença de Cristo no sacramento. Agora creio nela, porém só naturalmente, como se acredita em tempestade, cujos sinais e efeitos se percebem. Nesse interim, havia-me arranjado eu própria uma religião. Agradou-me a opinião generalizada no escritório de que após a morte a alma voltaria para este mundo em outro ser e passaria por outros e mais outros seres numa sucessão sem fim. Com isso, liquidei o angustiante problema do além e imaginava tê-lo tornado inofensivo. Por que não me lembraste a parábola do gozador rico e do pobre Lázaro, em que o narrador Cristo, imediatamente após a morte, mandou um para o inferno e o outro para o paraíso? Mas o que terias conseguido? Nada mais do que com tuas demais palavras beatas. Aos poucos eu própria arranjei um Deus, bem privilegiado para se chamar Deus. A mim, bastante longe para não me obrigar a relações com ele, assaz confuso para se transformar à vontade e sem mudar de religião num Deus panteístico ou até tornar-me orgulhosa deísta. Esse Deus não tinha um céu para me galhardear, nem inferno para me amedrontar. Deixei-o em paz. Nisso consistia a minha adoração a ele. No que se ama, acredita-se facilmente.
No curso dos anos, tinha-me eu assaz persuadido da minha religião. Vivia bem com ela sem que ela me incomodasse. Só uma coisa lhe teria quebrado a nuca. Uma dor profunda, prolongada. Mas este sofrimento não veio. Compreende agora? A quem Deus ama, Ele castiga. Capítulo 9. Deus toma tudo mais a sério do que os padres. Era um dia de estio em julho, quando a Associação das Moças organizava uma excursão para A. Gostava eu, sim, das excursões, mas não das beatarias anexas. Outra imagem, diferente da de Nossa Senhora das Graças de A, estava, desde pouco, no altar do meu coração. O granfino Max N do armazém ao lado. Pouco antes conversávamos divertidamente algumas vezes. Convidara-me nessa ocasião para fazermos uma excursão naquele mesmo domingo. A outra com que costumava andar estava no hospital. Reparara, assim, que eu tinha deitado um olhar sobre ele. Mas eu não pensava ainda em casar-me com ele. Era afortunado, porém amável demais para com muitas e quaisquer mocinhas. Até então, eu queria um homem que me pertencesse exclusivamente como única mulher. Certa distância sempre me era própria. Nessa excursão, Max cumulou-me de todas as amabilidades. Conversações de beatas é que não tivemos como vocês. No outro dia, no escritório, repreendestes-me porque não vos acompanhei até A. Contei-te os meus divertimentos domingueiros. Tua primeira pergunta era: estivestes na missa? Louca! Como podia assistir à missa desde que combinamos a saída para 6 horas? Lembras-te ainda que juntei excitada? O bom Deus não é tão mesquinho como os vossos padrecos? Agora, cumpre-me confessar-te que, apesar de sua infinita bondade, Deus toma tudo mais a sério do que os padres. Após esse primeiro passeio com Max, assisti mais uma só vez à vossa reunião na solenidade de Natal. Certas coisas me atraíam, mas interiormente já estava apartada de vocês. Cinemas, bailes, excursões seguiam-se. Brigávamos às vezes, Max e eu, mas eu sabia prendê-lo sempre a mim. Muito desagradável me foi a rival que, de volta do hospital, se comportava furiosamente, propriamente a meu favor. Minha calma distinta causou grande impressão a Max e obrigou-lhe, afinal, a decisão de me preferir. Eu sabia denegri-la, rebaixá-la, falando com calma, por fora realidades objetivas, por dentro atirando peçonha. Semelhantes sentimentos e insinuações conduzem rapidamente ao inferno. São diabólicos no verdadeiro sentido da palavra. Por que te conto isso? Para constar como fiquei definitivamente livre de Deus. Para esse afastamento, não foi preciso que eu chegasse com Max muitas vezes às últimas familiaridades. Compreendi que me rebaixaria aos seus olhos se me deixasse esvaziar antes do tempo. Por isso me retinha, vedava. Realmente estava eu sempre pronta para tudo o que achava útil. Cumpria-me conquistar Max. Para isso, nada achava caro demais. Amamo-nos aos poucos, pois que ambos possuíamos valiosas qualidades que podíamos apreciar mutuamente. Fui talentosa e tornei-me hábil e conservadora. Cheguei assim a prender Max nas mãos, segura de que o possuía sozinha, pelo menos nos últimos meses antes do casamento. Em coisa alguma pode isso realizar-se tão plenamente como entre pessoas de diferente sexo. Se o amor se afoga na matéria, isso torna-se seu encanto e seu veneno. A adoração que eu me prestava em Max tornou-se-me uma religião. Capítulo 10. Um casamento indigno e no pecado. Era no tempo quando no escritório, tão virulentamente eu caía em cima das corridas à igreja, dos padrecos, do murmurejar de rosário e das demais bugigangas.
Emprenhaste-te mais ou menos inteligentemente em proteger tudo isso. Aparentemente, sem suspeitares de que, para mim, em última análise, não se tratava dessas coisas, mas propriamente de ponto de apoio contra a minha consciência que eu estava procurando. Dele eu precisava ainda, para justificar racionalmente a minha apostasia. No fundo, eu vivia revoltada contra Deus. Tu não percebias isso. Sempre me consideravas ainda católica. Como tal, queria eu também ser chamada, até mesmo pagava a contribuição para a igreja. Certa ressalva não me podia fazer mal, pensava eu. Por mais certas que às vezes fossem tuas respostas, de mim ressaltavam porque tu não devias ter razão. Em face dessas nossas relações entrecortadas, a dor da nossa separação era pequena quando meu casamento nos distanciou. Antes do meu casamento, confessei-me e comunguei mais essa vez. Era uma formalidade. Meu homem pensava como eu. De resto, por que não haveríamos de satisfazê-la? Cumprimos-la como qualquer outra formalidade. Vós o chamais indigno. Após aquela indigna comunhão, eu tinha mais sossego de consciência. Essa era a última. Nossa vida matrimonial decorria, em geral, em boa harmonia. Em quase todos os pontos tínhamos a mesma opinião. Também nisso. Não nos queríamos impor o encargo de filhos. No fundo, meu marido desejava ter um, naturalmente não mais. Eu soube arrancar-lhe finalmente essa ideia. Eu gostava mais de vestidos e mobílias finas, de tertúlias de chá, de passeios de automóvel e de semelhantes divertimentos. Era um ano de prazeres terrenos entre o casamento e minha repentina morte. Cada domingo passeávamos de automóvel ou visitávamos parentes do meu esposo. De minha mãe eu me envergonhava, então. Esses nadavam bem como nós, na superfície da existência. Interiormente, porém, nunca me sentia deveras feliz. Algo roía-me sempre na alma. Eu desejava que pela morte, a qual sem dúvida havia de demorar muito tempo ainda, tudo acabasse. Mas é como em criança eu ouvir uma vez falar. Ouvi falar num sermão que Deus recompensa já neste mundo o bem que alguém pratica. Se não pode recompensá-lo no outro mundo, o fará na terra. Sem o esperar, recebi uma herança da tia Lotte. Meu marido teve a sorte de ver o seu salário consideravelmente aumentado. Assim, pude instalar mimosamente a nossa nova casa. Capítulo 11. O inferno pode ser mal desenhado, porém nunca ser exagerado. Minha religião estava às últimas, como um vislumbre do acaso no firmamento longínquo. Os bares e cafés da cidade e os restaurantes por onde passávamos nas viagens não nos aproximaram de Deus. Todos os que lá frequentavam viviam como nós, de fora para dentro, não de dentro para fora. Visitando uma célebre catedral nas viagens de férias, procurávamos deleitar-nos com o valor artístico das obras-primas. O sopro religioso que irradiavam, mormente as da Idade Média, eu sabia neutralizá-lo, escandalizando-me em quaisquer circunstâncias da visita. Assim, a um irmão leigo que nos conduzia, eu criticava o estar um tanto sujo e desajeitado, criticava o comércio de piedosos monges que fabricavam e vendiam licor, criticava as eternas badaladas dos sinos chamando para igrejas onde se trata apenas de dinheiro. Assim eu conseguia afastar de mim a graça, cada vez que ela me batia à porta. Mormente, deixava meu mau humor derramar-se livremente sobre tudo que tratava de antigas representações do inferno em livros, cemitérios e outros lugares onde se viam os demônios fritarem as almas em fogo vermelho ou amarelo e seus sócios de cauda comprida trazerem-lhe mais e mais e mais e mais vítimas. Ora, Clara, o inferno pode ser mal desenhado, porém nunca é exagerado. Sobretudo, escarnecia eu sempre da foto do inferno. Lembras-te como nunca, numa conversa sobre isso, eu te meti num fósforo aceso debaixo do nariz burlando? É assim que cheira. Tu apagaste tão logo a chama, aqui ninguém a extingue. Digo-te mais,
O fogo de que fala a Bíblia não significa tormento de consciência. Fogo significa fogo. Cumpre entendê-lo em sentido real quando aquele declarou: afastai-vos de mim, vós, malditos, ide para o fogo eterno. Literalmente. Como pode o espírito ser tocado pelo fogo material? Perguntas. Como então pode na terra tua alma sofrer, segurando teu dedo na chama? Tua alma também não se queima, mas que dor tem de aturar o homem todo. Semelhantemente, estamos nós aqui, presos ao fogo em nosso ser, em nossas faculdades. Nossa alma fica privada do seu voo natural. Não podemos pensar nem querer o que queremos. Não procures esclarecer um mistério contrário às leis da natureza material. O fogo do inferno queima sem consumir. Nosso maior tormento consiste em que sabemos exatamente que nunca veremos a Deus. Quanto pode torturar o que na terra nos era indiferente? Enquanto a faca está em cima da mesa, deixa-te fria. Vês-lhe o fio, porém não o sentes, mas entra a faca na carne e gritarás de dor. Agora sentimos a perda de Deus. Antes só a vimos. Todas as almas não sofrem igualmente. Quanto mais frívolo, maldoso e decidido alguém foi no pecar, tanto mais lhe pesa a perda de Deus e tanto mais torturado se sente pela criatura abusada. Os católicos condenados sofrem mais do que os de outra crença, porque receberam e desaproveitaram em geral mais luzes e mais graças. Quem sabia mais sofre mais do que aquele que menos conhecimentos tinha. Quem pecou por maldade sofre mais do que aquele que caiu por fraqueza. Mas nenhum sofre mais do que mereceu. Oxalá isso não fosse verdade para que eu tivesse motivo para odiar. Tu me disseste um dia: ninguém cai no inferno sem que o saiba. Foi isso revelado a uma santa. Eu ria disso. No entanto, me entrincheirava atrás dessa reflexão. Nesse caso, me ficaria suficiente tempo para me converter, assim eu pensava no íntimo. O enunciado calha. Antes do meu fim repentino, de certo não conhecia o inferno tal qual é. Nenhum ser humano o conhece. Mas eu estava exatamente inteirada disso. Se tu morreres, entrarás na eternidade como revoltada contra Deus. Suportarás as consequências. Conforme declarei já, não voltei atrás, mas perseverei na mesma direção, arrastada pelo costume com que os homens agem tanto mais calculada e regularmente quanto mais velhos ficam. Capítulo 12. Minha morte e meu julgamento. Minha morte ocorreu do seguinte modo. Há uma semana. Falo de acordo com a vossa contagem, porque calculada pelas dores, eu poderia já estar ardendo no inferno havia 10 anos. Faz, pois, uma semana que meu marido e eu fizemos, num domingo, uma excursão, que foi a última para mim. Radiante despontara o dia. Eu sentia-me bem como raras vezes. Perpassou-me, porém, um sinistro pressentimento. Inesperadamente, na viagem de volta, meu marido, que vinha guiando o carro, e eu ficamos ofuscados pela luz de um automóvel que vinha em sentido contrário e com grande velocidade. Meu marido perdeu a direção. Jesus, estremeci, não como oração, mas como grito. Senti uma dor esmagadora por compressão, uma bagatela em comparação com o tormento atual. Perdi então os sentidos. Estranho. Naquela manhã mesma nascera-me inexplicavelmente a ideia: poderias, enfim, mais uma vez ir à missa. Soava-me como súplica. Claro e decidido cortou o meu não o fim da ideia. Com isso devo acabar definitivamente. Tomo sobre mim todas as consequências. Agora as suporto. O que aconteceu após a minha morte, tu conheces. A sorte de meu marido, de minha mãe, do meu cadáver e enterro, tudo te é conhecido, até nos pormenores, como sei por uma intuição natural que todos nós temos. Acordei das trevas no momento da minha morte. Vi-me de repente envolvida de luz ofuscante. Era no mesmo lugar onde estava o meu cadáver. Aconteceu como no teatro, quando de repente apagam as luzes, a
cortina é ruidosamente removida e aparece a cena tragicamente iluminada. A cena da minha vida. Como num espelho, assim eu vi minha alma. Vi as graças pisadas aos pés, desde a juventude até o último não dado a Deus. Apossou-se de mim a impressão como que de assassino levado ao tribunal à frente da sua vítima inanimada. Envergonhar-me? Jamais. Entretanto, nem me era possível permanecer na vista de Deus, negado e reprovado por mim. Restava-me uma só coisa: a fuga. Assim como Caim fugiu do cadáver de Abel, assim minha alma se atirou longe desse aspecto horrível. Esse era o juízo particular. O invisível juiz falou: afasta-te. Logo caiu minha alma como uma sombra sulfúrica no lugar do tormento eterno. É certo que o inferno é um local determinado, mas onde esse local fica situado, ninguém o sabe. Assim finalizou a carta de Anne sobre o inferno. As últimas palavras eram quase ilegíveis, tão tortas estavam as letras. Quando eu acabara de ler a última palavra, a carta toda virou cinza. Que é que lá ouço? Por entre os duros acentos das linhas que eu imaginava ter lido, ressoou doce som de sino. Acordei de vez. Achei-me ainda deitada no meu quarto. A luz matinal da aurora penetrava nele. Da igreja paroquial vinham as badaladas das Ave-Marias. Pois tudo era apenas um sonho? Nunca eu sentira na saudação angélica tanto consolo como após esse sonho. Pausadamente, fui rezando as 3 Ave-Marias. Tornou-se-me então claro, claríssimo. Cumpre segurar-te a bendita Mãe do Senhor, venerar a Maria filialmente, se não quisesse ter a mesma sorte que me contou, ainda que em sonho, uma alma que jamais verá Deus. Espantada e tremendo ainda pela visão noturna, levantei-me, vesti-me depressa e fugi para a capela da casa. O coração palpitava-me violenta e descompassadamente. Os hóspedes, ajoelhados mais perto de mim, olhavam-me preocupados. Talvez pensassem que por haver eu corrido escada abaixo, estivesse tão excitada e vermelha. Uma bondosa dama de Budapeste, grande e sofredora, franzina como uma criança, míope, todavia fervorosa no serviço de Deus e de longo alcance espiritual, disse-me à tarde no jardim: Senhorita, nosso Senhor não quer ser servido no expresso. Mas ela percebia então que outra coisa me havia excitado e ainda me preocupava. Ajuntou bondosamente: nada te deve angustiar. Conheces o aviso de Santa Teresa. Nada te deve alarmar. Tudo passa. Quem possui Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Quando sussurrava isso mesmo, sem qualquer tom de mestra, parecia-me ler na minha alma: Deus só basta. Sim, Ele há de me bastar, nesse e no outro mundo. Quero ali possuí-lo um dia, por mais sacrifícios que aqui eu tenha ainda de fazer para vencer. Não, eu não quero cair no inferno.